Por que esse homem aparece aqui do nada e assiste esses dois acontecimentos? A primeira coisa que ele viu foi o quê? Quando ele estava com Jeú. Qual foi a primeira coisa que ele assistiu aqui nos versos? A morte dos descendentes de Acabe. E qual foi a segunda? A destruição dos adoradores de Baal. Esses dois acontecimentos, irmãos, foram muito importantes. Acabe, como eu disse, era um rei muito mau, um rei muito idólatra. Ele não adorava a Deus. Foi ele que colocou o povo de Israel no mau caminho. E a família de Acabe era um exemplo de que uma família não deveria ser. Acabe educou mal aos seus filhos. A mulher de Acabe, Jezabel, era uma mulher desprezível. É uma das mulheres que a Bíblia aponta como uma das piores mulheres da Bíblia. Então a família de Acabe era aquele destroço, era aquela coisa horrível. Então Jonadab com certeza sabia da realidade da família de Acabe. E aqui a segunda coisa que Jonadab assistiu foi a destruição do templo de Baal. Ele sabia que todo o povo de Israel que estava longe de Deus estava adorando a Baal. Então quando ele presenciou esses dois momentos, aquilo tocou o coração dele. E Jeú convidou Jonadab para ver tudo isso, porque sabia que Jonadab era uma pessoa consagrada, era alguém que temia a Deus. O povo todo tinha se afastado, mas Jonadab permanecia fiel. E com certeza, depois de Jonadab ter visto isso, ele tomou uma decisão para ele e para a sua família. Ele disse: se Deus usou Jeú para fazer uma reforma no povo, eu preciso fazer uma reforma na minha vida e na vida da minha família. Eu vi o que aconteceu com a família de Acabe. A família de Acabe foi destruída porque se afastou de Deus e foi um exemplo que uma família não deveria ser. Então eu vou cuidar para que a minha casa seja diferente. Isso, embora a Bíblia não diga, mas pelo que Jonadab fez, pela forma como ele educou seus filhos, dá para nós entendermos. E aqui já dá para a gente tirar alguma lição para a nossa vida. Cada um de nós conhece famílias perto de nós, conhece pessoas, casas, realidades complicadas. Famílias que você sabe que ali não há uma educação do jeito que Deus aprova. Famílias que a realidade é de brigas, de bagunça, de confusão, onde ali não está o Espírito de Deus. Qual é a sua reação diante de ver casos assim? O que é que você faz? Você apenas comenta sobre? Você apenas fala sobre isso? Ou você olha para aquele exemplo e faz o contrário? Você olha para aquele exemplo e pensa: não, na minha casa não vai ser assim. Qual é a decisão que você toma para a sua vida ao ver exemplos negativos ao seu redor? Jonadab viu o exemplo da família de Acabe e decidiu fazer o contrário. A minha casa vai ser uma casa de oração. Amém. E aí Acabe educou seus filhos. Ele disse: olha, filhos, vocês viram o que aconteceu. Sejam diferentes. Sejam diferentes. Eu quero que vocês tenham um estilo de vida diferente de todo mundo ao redor de vocês. A minha família vai ser uma família diferente. E aí Jonadab ensinou aos filhos, e os filhos aos netos, os netos aos bisnetos, até chegar no tempo de Jeremias. Até chegar lá em Jeremias 35. Agora, irmãos, vocês sabem quanto tempo passou de 2 Reis 10 até Jeremias 35? Algum de vocês sabe quanto tempo passou? Vocês podem dizer aí uns 60 anos, até 100 anos. Alguns pensam que o tempo é menor. Talvez a gente não tenha assim uma ideia da linha do tempo da Bíblia. Talvez a gente pense que foi bem pouquinho tempo. Mas sabe quanto tempo passou? Desde aquele episódio que Jonadab vivenciou até chegarmos em Jeremias 35? 248 anos. Foi muito tempo, não foi? Deu tempo os filhos de Jonadab morrerem, os netos, os bisnetos, os tataranetos, até chegar aqui nessa história de Jeremias 35. E agora nós vamos voltar para Jeremias 35 e nós vamos ver o que foi que Jonadab ensinou para os filhos dele. Jeremias 35, vamos ler aí o verso 6 de novo. Versos 6 e 7. Olha a educação que Jonadab passou para os filhos dele, que foram seguidos durante 2 séculos.
como se alguém em 1823 tivesse dado uma ordem para o seu filho e até hoje, em 2023, a gente ainda estivesse seguindo. Olha aí, só para você ter uma ideia. Supor que um ancestral seu deu uma ordem para você em 1823 e a sua família veio seguindo desde aquela época até hoje. Só para você ter uma ideia. Vamos ver como era o estilo de vida dos recabitas. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca bebam vinho, nem vocês, nem os seus filhos. Ele disse: olha, meus filhos, vocês vão ter uma saúde diferenciada, vocês vão ter um estilo de vida saudável, não como as outras pessoas, vocês vão ser um exemplo de saúde. Olha o verso 7. Não construam casas e não façam plantações, não cultivem e nem possuam vinhas. Morem a vida inteira em tendas, para que vocês vivam muitos dias sobre a terra em que são estrangeiros. Veja, são conselhos bem diferenciados. Mas aqui, o que é que Jonadab estava querendo ensinar para os filhos? Olha, eu quero que vocês vivam como nômades, porque eu quero que vocês tenham um estilo de vida parecido com o dos patriarcas. Os patriarcas viviam se mudando. Eu quero que vocês também sejam assim. Eu quero que vocês vivam da natureza, vivam dos frutos da terra. Eu quero que vocês vivam dessa maneira. Se fosse qualquer um de nós, isso não passava da segunda geração. Jonadab ia ensinar para os filhos e já dos netos ninguém mais ia seguir isso. Os filhos já não iam obedecer. Quantos filhos já desobedecem a ordem do seu próprio pai? Imagina do seu avô, do seu tataravô. Mas você vê que durante 200 anos essa família seguiu essas ordens. Eles nunca beberam vinho, nunca chegaram perto de uma bebida alcoólica. Eles nunca construíram uma casa de pedras, sempre moravam em tendas. Eles nunca tinham plantações, só viviam da natureza, dos frutos da natureza. Eles tinham um estilo de vida diferenciado. Todo mundo sabia que eram os recabitas porque eles eram diferentes. E todo mundo sabia a obediência deles aos pais. Qual é o legado que você está deixando hoje? Qual é a influência que você está deixando para a sua família e para as pessoas com quem você tem contato? O que é que você tem deixado? E aí, olha, eu disse que tudo isso aqui foi um exemplo que Deus usou para mexer com o povo de Israel. E olha o que Deus disse. Verso 13. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vá e diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém: será que vocês nunca vão aceitar a minha advertência para obedecer as minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas. Eles não bebem vinho até o dia de hoje, porque obedecem às ordens do seu pai. A mim, porém, que tenho falado a vocês sempre de novo, vocês não me obedecem. Olha aí a tristeza com que Deus falou essas palavras. Tem versos que a gente lê e sabe que Deus ali falou chorando, que Deus falou triste isso aqui. Deus disse: olha, essa família aqui é obediente ao avô deles, mas vocês não me obedecem, sendo que eu sou o Deus de vocês. Olha aqui o exemplo que Deus disse para aquele povo e olha o que Deus disse para nós. A importância de obedecermos a Deus. Sabe, aquele mandamento dos 10 mandamentos, ele não está ali à toa. O que é que diz lá no 5º mandamento? Alguém lembra? Honra teu pai e a tua mãe para que aconteça o quê? Que seus dias prolonguem, né? Para que você tenha longos dias, para que seus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá. A obediência dos recabitas foi recompensada. Olha o que Deus deu para os recabitas como recompensa. Olha o verso 18 e 19. E à casa dos recabitas, Jeremias disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vocês obedeceram ao mandamento de Jonadab, o pai de vocês, guardaram todos os seus preceitos e fizeram tudo o que ele lhes ordenou. Por isso, assim diz o Senhor: nunca faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente homem para me servir. Amém? Deus prometeu: olha, enquanto durar, eu vou manter a descendência de vocês para sempre.
nunca vai faltar um descendente de Jonadab para me servir. E a história comprova isso, porque mesmo no tempo de Jesus, os descendentes de Jonadab continuaram existindo. Eles trabalhavam no templo junto com os levitas. A descendência deles foi prolongada. Deus recompensou a fidelidade deles. Então, irmãos e amigos, como é que está sendo o legado que você está deixando? Será que somente você está deixando as palavras sem o seu exemplo? Como é que você está transmitindo a vontade de Deus para a sua família e para os seus filhos? A nossa família, ela não é um acidente. Ela não foi um acidente que aconteceu e agora a gente tem que cuidar da nossa família como se aquilo não fosse planejado. A família é um plano de Deus e também deve ser um plano seu. Deve ser um projeto. Você deve ter um objetivo com a sua família. Educá-los para que não apenas os seus filhos sejam obedientes, mas também o resto da sua descendência. Para que eles tenham dias longos na terra que Deus lhes dá. Amém? Amém. Para terminar, vamos ler o livro de Hebreus, capítulo 12. É o último verso dessa noite. Hebreus 12, verso 9 e 10. Hebreus é no Novo Testamento. Amém? Vamos ler. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos. Nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Amém. Amém? Assim como nós fomos obedientes aos nossos pais, devemos sempre ser obedientes a Deus, porque a obediência gera recompensa. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Vamos entregar nossa vida nas mãos de Deus. Senhor Deus,